Este surto migratório é justificado, sobretudo, pelo definhar da indústria, até então muito ativa e preponderante a nível de uma empregabilidade razoável, mas com salários baixos, mas que a partir dos anos 50, devido sobretudo à falta de inovação técnica e tecnológica, aliada a inúmeras inércias e à ausência de competências e preparação combativa forte e sustentável, contribuíram decididamente para que o universo do sustento familiar se alterasse e motivasse muitos para a abalada na procura de novas fontes de trabalho e rendimento. Saber gerir o bem-estar de uma comunidade exige muito discernimento e um grande empenhamento, pois a gramática autárquica apresenta-se difícil de estabelecer e organizar. Quão morosa é a matriz condutora de planificar para muitos, com ideias e pensamentos diferenciados. Se hoje esta é a melhor solução, amanhã a opção secondarizada talvez fosse a preferida de um ajustamento mais consentâneo e sustentável. Apesar de algumas das soluções encontradas fossem as menos apropriadas para a época, hoje só nos resta criar alternativas que o bom senso exige e agentes proclamam. É necessário estimular os âmagos de todos para que a economia de esforço seja o melhor dos antídotos, na tentativa de obviar escolhos e dar nova vida ao que agora se apresenta no melhor pedestal económico. Todos somos insuficientes. Loriga apresenta-se durante o período de análise nesta narrativa como um lugar onde o tecido industrial têxtil foi uma garantia de trabalho, mas que hoje já não o é, apesar da vontade titânica de um empresário ainda existente neste setor de atividade económica. O horizonte ambiental odierno afigura-se-nos como uma opção que, quando bem gerida, faz desequilibrar a deriva dessa vulgaridade económica predominante durante uns longos anos. Teremos de olhar para um horizonte mais alargado, onde as veleidades e experiências fúteis, infelizmente ainda consistentes em alguns velhos do Restelo, constituam o vilipêndio de anteros e acreditar num alicerçar de um presente e de um futuro construído com alma, onde a mensagem seja de alegria contagiante e o saber fazer para os outros, numa dosagem onde a vontade conjugada com o trabalho seja o quesito para vencer. Temos consciência de que todos os ingredientes ambientais envolventes são firmes, consistentes e duradouros. Apenas os mais capacidade e, porventura, mais acutilância de domínio de mercado. Apesar deste universo de crise e desertificação que se seguiu, em Loriga lutou-se com todas as armas disponíveis para debelar este modus operandi. Neste período, ainda assistimos a um desenvolvimento a nível de infraestruturas, estou a referir-me a 56-2019, de grande significado, diga-se, que tudo parecia não estar a acontecer num momento de dificuldades. Refiro-me concretamente ao posto médico, ao mercado, à escola do Dr. Reis Leitão, novos bairros, praia fluvial, estrada de São Bento, quartel dos bombeiros, faziam adivinhar um futuro promissor. Destes, os mais sustentáveis foram, sem dúvida, a estrada de São Bento e a praia fluvial e, por inerência, os próprios bombeiros, porque são também a nossa defesa. Com estes sustentáculos e uma natureza prodigiosa, podemos acalentar melhorias. Resta-nos também a vontade de outros tantos. Obrigado a todos os loriguenses e amigos, e em especial aos que estão aqui e que resistiram a este evento de grande, penso eu, significado para Loriga. Obrigado. Da Assembleia de Freguesia de Loriga e meu caro amigo,
à semelhança de todos aqueles que se encontram quer na mesa, quer desse lado, digníssimo Presidente da Junta de Freguesia de Loriga, a Excelência Reverendíssima Padre João Barroso, digníssimo Dr. Augusto Moura Brito, meu caro amigo Zé Mendes, um grande representante daquilo que é o associativismo e também os representantes daquilo que são as instituições com um poder muito forte no contexto de Loriga, neste caso sediado em Sacavém, mas sempre muito perto e muito presente naquilo que são as razões de existência e a justificação dos motivos em termos múltiplos que acontecem em Loriga. Ele está, à semelhança de complementaridades e de cumplicidades que vai conhecendo, estar presente aqui em todas essas iniciativas. Também um abraço muito grande àqueles que são representantes de instituições, de outras instituições de Loriga, desde o clube, passando à Associação de Bombeiros, à banda, naquilo que é muito rico, que é a própria Irmandade, naquilo que Loriga é muito rico e é um exemplo no contexto destes, vou-lhe chamar assim, movimento associativo. Queria, em primeiro lugar, a todos cumprimentar e saudar, a todas e a todos, dizer que é para mim uma honra, diria mesmo um privilégio, poder beneficiar daquilo que foi um convite para mais uma vez partilhar uma iniciativa como esta, que é de primordial importância, conforme o autor do próprio livro assim o identificou naquilo que foram as suas palavras para todos nós, e que é mais uma iniciativa que, à semelhança de muito daquilo que tem acontecido neste campo cultural em Loriga, é um exemplo de boas práticas que poderia e deveria ser repetido no contexto daquilo que são as ações levadas por diante, diria, no nosso Conselho. Por outro lado, também, dar nota que todos nós, independentemente daquilo que possamos fazer no contexto das terras onde vivemos, somos portadores, quer de contributos, quer de mensagens, quer de ações, que logicamente nos levam a perspectivar e a pensar o futuro, um futuro que seja de mais qualidade e mais bem-estar para todos nós, mas que muitas vezes, eventualmente, nos lançamos nestas empresas sem que possamos olhar para o passado, compreender o próprio passado, para que, a partir do presente, possamos exatamente fazer este conjunto de ações. Todos nós temos, como eu dizia, responsabilidades que são responsabilidades diferenciadas. É evidente que uns nessas responsabilidades são mais significativas do que para outros, mas quero dizer que, com todas as dificuldades que a vida de um autarca consubstancia, quer ele seja autarca enquanto presidente de junta de freguesia ou eventualmente noutros órgãos das autarquias, ser autarca no ano 2020 e nestes anos, quer aqueles que teremos exatamente à nossa frente, quer os últimos que vivemos, não foram exatamente anos muito fáceis. Por situações muitas vezes de destruturação económica ou financeira das próprias autarquias. Nós temos essa responsabilidade direta num contexto de um período que vai de 2009 até ao ano de hoje, com a situação de concluirmos mandato em 2021 e que será, digamos, um ponto final a uma história, pelo menos cumulativa, destes 12 anos que tivemos esta responsabilidade da autarquia, mas aquilo que eu posso aqui deixar como testemunho vivo e presente nesta história aqui contada de forma sublime pelo Dr. Augusto Moura Brito, e posso efetivamente dizê-lo, que muitos acontecimentos, embora fazendo de uma forma indireta na presença na autarquia, porque se estou presidente desde as datas que vos disse, a verdade é que já estou na autarquia, portanto há muitos anos, em concreto desde 1989, fiz um interregno de 93 a 97, mas em todos esses anos estive como vereador em regime de não permanência, ou a partir de 2005 já com responsabilidades de variação a tempo inteiro e como vice-presidente entre 2005 e 2009 e no remanescente, portanto, como presidente. É verdade que este contexto de dificuldades em termos da tal destruturação
que a autarquia efetivamente viveu, em que acabei por assumir a autarquia com uma dívida de 57 milhões de euros, em que, compondo, digamos, as contas relativamente aos esqueletos que estavam nos armários ou debaixo do tapete, somamos mais de 2 milhões de euros, são 59 milhões de euros. Foi esse o nosso trabalho, um trabalho que se iniciou num contexto daquilo que foi um plano de reequilíbrio financeiro que levámos por diante e o concretizámos logo a partir de 2010, com dificuldades, aquelas dificuldades de corredor que só quem anda nesta vida eventualmente as pode conhecer e dar conta delas, vivendo muitas vezes estes problemas de uma forma isolada, ilustrando, e aqui ou ali, porventura também, em termos de futuro, dar o meu contributo para que também a história do Conselho neste âmbito possa ser feita e, quiçá, pedir também aqui um auxílio ao Dr. Augusto Moura Brito para que nos ajude exatamente a fazer esta situação. É evidente que de lá para cá as coisas se foram alterando, foram-se modificando neste ponto de vista para melhor. Hoje temos uma autarquia que, ainda não estando fora deste desequilíbrio estrutural, a verdade é que a realidade para encarar as dificuldades do cotidiano, a que se juntam outras com que infelizmente tivemos que com elas ser confrontados. Lembro, por exemplo, duas situações em concreto, uma que teve a ver com as consequências da crise de 2008, outra com os incêndios, por exemplo, de 2017, com toda a problemática que geraram no contexto do Conselho, e agora com esta situação em torno do Covid, que temos levado esta cruz de uma forma tão natural quanto possível, restando até o momento 15 casos no contexto do período de acumulação entre o início da pandemia e o dia de hoje, em que nenhum destes casos neste momento é um caso ativo no contexto de todos eles terem beneficiado de alta, e dizer-vos também que estes 15 casos não são 15 casos, digamos, residentes no Conselho, dado que alguma desta gente, pelo menos um terço desta gente que está na estatística, é gente que mora aqui ou ali fora do Conselho. Também tivemos o registro de uma situação de uma louriguense que está ausente e que também foi tocada por este problema, mas quando as coisas vão acabando bem, nós poderemos dar conta dela e também não termos peso na consciência da forma como também este problema tem sido levado por diante. É evidente que no seio destas dificuldades nós temos olhado para a Louriga num contexto muito próprio, num contexto também reivindicativo de autarcas para autarcas, temos encontrado algumas soluções e há um exemplo que eu dou, até porque já foi aqui também tocado no dia de hoje, em termos de um conjunto de ações que tiveram muito a ver connosco, digo Câmara Municipal, não quero trazer e nem individualizar a minha pessoa, digamos, em particular, mas esta questão da praia de Louriga, por exemplo, é algo que tem muito mais a ver, para além daquilo que é a praia em si mesmo, na sua existência, que dentro, em breve, como todos sabem, vamos levar por diante um conjunto de melhorias para ainda a tornar mais atrativa, embora ela é tão atrativa em que hoje o problema maior é nós conseguirmos fazer uma gestão daquele espaço, correlacionando em termos daquilo que são também os pressupostos da própria Direção-Geral de Saúde e de outras imposições que nos vão efetivamente colocando. E nestas circunstâncias a praia é tão importante quanto aquilo que foi um projeto que nós iniciámos a partir de 2009, no sentido de criarmos para o território exatamente uma ideia que ele poderia e deveria ser um território para as 4 estações. Ou seja, aquela ideia que tínhamos da Serra da Estrela, que aqui poderíamos e deveríamos ver exatamente só e unicamente durante o inverno, porque temos e tínhamos um produto que se chama a neve, onde poderíamos partilhá-lo com os nossos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com todos aqueles que por bem vinham até nós. A verdade é que para nós podermos vender este território, um conjunto de estratégias foram levadas por diante e aqui a questão da praia fluvial de Louriga foi, sem dúvida nenhuma, um trunfo muito especial. O próprio livro relata essa situação, traz à liça
aquilo que é esta questão da Praia Fluvial de Louriga e dizer-vos que a Praia Fluvial de Louriga apareceu como um clique em termos das nossas mentes, exatamente porque nos trouxe exatamente a ideia de que nós poderíamos efetivamente vir à Serra, vir a Louriga em concreto e visitá-la durante o mês de verão e poder partilhar aquilo que são espaços de água e, no caso concreto, a Praia de Louriga. Por isso mesmo, foi uma ajuda enorme para que esta filosofia de ação pudesse ser levada por diante, até num contexto muito próprio e por bem aqui relatado pelo autor do livro, relativamente às dificuldades que se sentiram no pós-2008. A Louriga foi tocada de uma forma muito específica com esta situação em termos da indústria, múltiplas indústrias encerraram, significou desemprego, significou procura de outras situações em termos de vida para os responsáveis da família, no sentido de criarem e gerarem rendimento para si e para os seus. Uns conseguiram encontrar tarefas alternativas em termos locais, outros eventualmente tiveram que procurar outras paragens no país ou eventualmente fora de fronteiras para, de uma forma lícita, levarem por diante aquilo que são as suas vidas. E nós sabemos que Louriga começou por ter, digamos, uma relação com a economia tida de uma maneira muito diferente daquilo que até aí tinha levado por diante. E teremos aqui que relevar algumas situações, diria, de sucesso, que se vão juntando outras que porventura também terão exatamente este mesmo caminho na área da restauração e na área do alojamento, muito em torno daquilo que é uma captação maior que se chama exatamente Serra da Estrela. Por isso, meus caros amigos, a vida tem eventualmente que continuar, nós teremos que continuar a lutar, os autarcas, os empresários, os cidadãos, digamos, comuns, para que as coisas possam ser, digamos, levadas por diante, sempre numa máxima que, se nós efetivamente não o fizermos, muito dificilmente outros o venham fazer por nós e poderemos esperar sentados, porque na realidade, por essa via, isso não vai acontecer. Queria, em nome pessoal, em nome do município, deixar aqui um reconhecimento ao Dr. Augusto Moura Brito por mais esta ação que levou em prol e de uma forma desinteressada desta terra que é a sua, de Louriga, mas também num contexto daquilo que é o Conselho e deixando-lhe também aqui uma nota de que estaremos também disponíveis a ficar com 100 livros para o município, que faremos bom uso, logicamente, daquilo que é o seu conteúdo, neste caso concreto como um testemunho de Louriga para o Conselho e para, logicamente, o país e o mundo, e que neste âmbito das autarquias não é fácil identificarmos situações, diria, como esta, e por isso, em meu nome pessoal, mais uma vez o digo, e em nome do município, que muito orgulhosamente sirvo, deixar-lhe aqui esse reconhecimento, um reconhecimento também sempre na esperança de que o caminho, fazendo-se caminhando, haverá com certeza ainda outros contributos, outros subsídios que poderão ser trazidos pelo autor e com certeza também serão um desafio para outros que nestas circunstâncias ou eventualmente outros possam trazer mais valor acrescentado para aquilo que é um território único de gente genuína como é o nosso do Concelho de Ceia. Um abraço para todos, foi um prazer estar convosco durante estes minutos e nesta tarde solarenga, mas num sítio aprazível onde todos estivemos bem, mesmo eu com o casaco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora dava um desafio. Se alguém quiser usar da palavra, tenha alguém Saúdo a mesa, no Sr. Presidente da Câmara, todas as entidades civis, o autor, o movimento associativo e o reverendíssimo Padre João das entidades religiosas. Eu saí de Louriga há 50 anos. E naturalmente hoje tive a oportunidade, deram uma oportunidade de dizer 2 ou 3 palavras de circunstância sobre a minha terra.
Naturalmente que a primeira palavra, e a mais forte, tem que ser para o autor. E porquê? Porque, naturalmente, ninguém é suficiente e muito menos autossuficiente. Como ele dizia, e muito bem, temos que congregar esforços. Todos fazemos parte de uma equipa. Loriga tem uma banda. E como sabem, aqueles que têm ouvido musical e mesmo aqueles que não têm, detectam sempre quando na banda algum instrumento não funciona bem. De algum modo, para todos funcionarmos bem como comunidade e como sociedade, devemos falar no mesmo tom. Penso que foi esse o apelo do autor e do Presidente da Câmara e do Presidente da Junta de Freguesia, enfim, todas as entidades. Nós devemos trabalhar com equipa. Trabalhar com uma equipa não significa que as pessoas não tenham as suas diferenças. E elas têm que existir. O mundo não é tão homogéneo como se pensa. O mundo é feito de várias heterogeneidades, mas que têm um fim comum, porque é aquilo que determina o conceito de equipa. É um conjunto de interdependências em prol de um objetivo comum. Portanto, e aí está que todas as pessoas podem ter a sua opinião, mas depois há um objetivo que nos une. Neste caso concreto é Loriga, e isso é particularmente importante. Penso que todos os contributos, venham eles de onde vierem, são importantes. Sobretudo porque nenhum de nós consegue ser suficiente para alavancar a Terra. O mundo hoje é muito complicado, é muito complexo. Eu ando muito nas áreas da proteção civil, sou académico mais ou menos desta área, da segurança, etc. E sei quão difícil é efetivamente conseguir evitar catástrofes, acidentes graves ou calamidades. E, portanto, movo-me um pouco dentro destas áreas. E é nestas áreas que nós percebemos que todos temos que estar juntos, que ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada separado. Eu não conheço o livro, e como não conheço o livro, não me posso pronunciar do ponto de vista, digamos, do seu conteúdo, das características científicas, etc. Mas seguramente que, como historiador, o Augusto utilizou, permite-me que fale assim, utilizou naturalmente o método histórico com a cientificidade que é exigido. Sabiam que é muito importante, às vezes, lançar ideias e pedradas no charco. A ideia que eu vos lançava é que todas as terras hoje, e eu penso que o Sr. Presidente da Câmara também aflorou isso, de algum modo, as terras têm que ter caráteres distintivos. E o caráter distintivo de Loriga é a água, não é a broa, nem o bolo negro. São muito importantes, mas é a água. Esta é uma vila de água. E não sei, para aqueles que, enfim, que de algum modo leram ou estudaram um pouco das relações internacionais, um dos graves problemas que a humanidade tem é de água. Só 2% da água que existe no universo é potável. Então há mundos diferentes, há de algum modo países que lutam acerrimamente pela água. E Loriga tem água. Ela devia ser a Vila da Água, como outras criaram marcas que só eles têm, que só elas têm, etc. Naturalmente que Loriga tem a sua genuinidade, a sua própria forma de estar. Eu penso que seguramente o autor também espelhou isso na forma de cultura. O que é isto da cultura? A cultura é um conjunto de quê? Porque toda a gente utiliza esta palavra. A cultura, tal como outras palavras como segurança, a cultura é uma palavra polissémica, tem vários sentidos, depende da forma como a quiser utilizar e no contexto a que a quiser utilizar. Mas neste caso a cultura são os estilos de vida, a maneira de ser e de estar dos loriguenses, a maneira como fazem a sua comida, como criam os seus filhos, como efetivamente vivem em comunidade, nas suas festas, nas suas associações, nas suas dinâmicas de vida. Tudo isto também é cultura, a cultura de uma comunidade que se chama Loriga, que, como sabem, se olhássemos
àquilo que os dicionários dizem, loriga é tida como uma couraça, ou se quiserem, a loriga era aquilo que o Afonso Henriques utilizava efetivamente em ferro, que protegia os guerreiros da Idade Média. Já não estamos na Idade Média, na altura éramos uma vila couraçada, éramos uma vila que num contexto da Idade Média, no contexto das guerras e das guerrilhas, naturalmente nos poderíamos defender muito bem. Tínhamos duas ribeiras, estávamos num contexto, num promontório no centro. Nada disso hoje existe, mas podemos ser couraçados, podemos ter a mesma couraça, mas uma couraça baseada na nossa cultura, naquilo que nos distingue dos outros, sem menosprezo dos outros, mas naquilo que nos distingue dos outros. E o que nos distingue nos outros é a água, como marca distintiva. Poderão chamar todos os nomes que quiserem por estar a lançar-vos esta ideia. Mas acho que, nas várias pessoas que às vezes vêm a Loriga, ver aquele rego, chamemos-lhe assim, aquele rego a correr em agosto, poucas terras se podem gabar de ter aquele rego, aquela pequena levada a correr no pino de agosto, quando toda a gente anda à míngua de água. Por isso, fiquem com essa ideia, não é nenhuma ideia de nenhum iluminado, nada disso, é um mero contributo humilde, porque às vezes o que nos falta a todos é um pouco de humildade. E eu penso que o Augusto também disse isso, e penso que prepassou na ideia de todos: para fazer o bem basta que Deus saiba. E o bem faz pouco ruído, e o ruído faz pouco bem. Obrigado a todos. Obrigado, caro amigo António. Se houver alguém mais que queira usar da palavra,